A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, trago-vos uma palavra da parte de Deus, palavra esta que se encontra no Salmo 127, Salmos conhecido como degraus de Salomão, ou salmos de peregrinação, salmos de romagem, pois esse salmo faz parte de vários outros salmos em que o povo de Deus louvavam, entoavam, oravam, enquanto iam até a Jerusalém. Moisés sempre advertiu ao povo estarem em Jerusalém nas grandes festas que ali haviam. E dentre destas festas, o povo estava presente, tinha que estar presente, no mínimo em uma desses grandes eventos que fora ordenado pelo Senhor nosso Deus. E nesta peregrinação, nesta viagem em que eles faziam, você tem a convicção que naquela época não era nada fácil. Era uma viagem a pé, era uma viagem em que eles tinham que se deslocar de um lugar para outro, e ali passavam-se vários dias, correndo o risco de assaltos, no sol quente e vários outros desafios em que eles corriam. Mas ao passar do momento em que eles iam caminhando, ao passar do momento em que eles iam andando, eles iam entoando os salmos. E um dos salmos em que eles entoavam é o 127. O Salmo 127 tem como a sua autoria já determinada Salomão. E Salomão escrevera esse salmo provavelmente na construção do templo do Senhor nosso Deus. E é óbvio, esse salmo sempre era ensinado de pais para filhos, pois o povo ele tinha essa ordenança. Se observarmos e atentarmos na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, as instruções que Moisés vai trazer ao povo, as instruções em que Deus dera ao povo. E uma dessas instruções era: intima os teus filhos no caminho em que eles devam andar. Intima andando, acordando, na hora em que forem dormir, que sejam esses sinais por testeiras, sejam esses sinais notórios, para que eles não venham se desviar. Ensina a todo momento. E assim o povo de Deus ensinava os filhos, ensinava os seus filhos os salmos, e as crianças elas já tinham que ter em mente, que ter em seu coração, e elas louvavam e elas entoavam a Deus. Então isso passou de geração em geração. É portanto que este cântico de peregrinação o povo entoavam até quando ficaram cativos na Babilônia no período de 70 anos. E quando eles voltavam, eles retornavam nas suas caravanas, eles entoavam a Deus, eles agradeciam a Deus. É por isso em que eles diziam: até aqui realmente nos ajudou o Senhor. Salomão, quando escreveu esse salmo, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha só a parte A do primeiro versículo do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa. Esta casa, muito provavelmente, está se referindo ao templo que fora erguido pelo homem de Deus Salomão. Salomão está dizendo: se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver, se o Senhor realmente não for do agrado, não for da aprovação, não vai ser erguido. Não adianta, vai ser em vão os que trabalham, os que estão edificando. Salomão ele tinha sabedoria, Salomão ele tinha conhecimento, Salomão ele tinha riqueza. Seu pai Davi havia deixado ouros, pratas, tudo para a edificação do templo. Havia uma organização, já era projeto de Deus antes mesmo de Salomão nascer. Davi almejou edificar o templo,
Mas o templo não poderia ser edificado por Davi. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem valoroso, mas tinha sangue em suas mãos. E o templo fora feito por Salomão, porque Deus assim já havia arquitetado e planejado. E tudo, irmãos, está no controle e na direção de Deus. E Salomão sabe disso. Salomão sabe que não seria por suas riquezas, seus conhecimentos, pelos artifícios, pelos trabalhadores, pelos materiais em que ele obtivera. Ele tinha essa convicção e ele tinha essa certeza. É Deus. Se nós vamos levantar, se nós vamos erguer, é Deus. Se o Senhor não tiver, ele não vai ser erguido. Se o Senhor não estiver na frente, ele não vai ser feito. Trazendo para as nossas vidas de hoje, nós podemos ter essa convicção. Se o Senhor não estiver na nossa frente, se o Senhor não estiver nesse negócio, se o Senhor não estiver nos planos, aquilo ali vai ser frustrado, aquilo ali vai por água abaixo, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. No passado, nós podemos contemplar no livro de Gênesis, se não me falha a memória, lá no capítulo 11, vai nos constar a história da Torre de Babel. Os homens, eles estavam unidos com um só propósito. Os homens, eles estavam com visão. Os homens estavam dispostos, determinados a erguer aquela torre. Mas Deus não estava naquele negócio. Não era do agrado, não era da vontade de Deus. E Deus, quando olha para aquilo, os homens determinados, nós vamos fazer. Muitos podem até dizer, não tem quem nos impeça. Queremos ver quem vai nos atrapalhar. Eu faço isso aqui, nem que eu gaste o último centavo. Mas eu vou fazer. Quem é o homem para dizer que vai fazer alguma coisa quando Deus não está no negócio, irmãos? Se Deus não estiver, acabou. Em Tiago, vai nos falar algo semelhante. Ora, olha só, acompanhe juntamente comigo a palavra de Deus. É algo bastante interessante para os nossos corações. Tiago, Novo Testamento, aleluia, antes das epístolas de Pedro. Tiago, capítulo 4, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, aleluias, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aleluia. Você está vendo o que a palavra de Deus está dizendo? Se Deus não estiver, não adianta o homem planejar, não adianta o homem arquitetar. Não estou dizendo aqui que você não deva planejar, muito pelo contrário. Você tem que planejar sim, mas você tem que dizer, Senhor, me abençoa. Senhor, se o Senhor não estiver nesse negócio, realmente tira esses planos da minha mente. O que eu estou querendo dizer é que teus planos, os teus propósitos, o teu objetivo, tudo tem que ter Deus em primeiro lugar. Tudo tem que ter a presença de Deus, tudo tem que ter a mão de Deus. Porque se Deus não estiver no negócio, meu irmão, o barco vai afundar. O barco vai afundar, não adianta. Não é a tua riqueza, não é a tua sabedoria, não é o teu conhecimento, não é a tua amizade que vai fazer você conquistar. Mas é Deus, é Deus. Muitos dizem, eu vou fazer e mostro que vou fazer. Mas se Deus não estiver, não adianta. Por quê? Porque ninguém sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, nem a 5 minutos. E quem é o homem para dizer que é alguma coisa, que pode alguma coisa? E era justamente esses salmos que o povo de Deus ia entoando e louvando. Se Deus não edificar,
não adianta. Se Deus não fizer, não adianta. Aleluia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Você pode ter a maior proteção do mundo. Você pode ter câmeras, seguranças. Você pode ter tudo isso, mas se o Senhor não estiver, em vão. Em vão. O Senhor, quando Ele quer, Ele manda terremotos, maremotos, fenômenos sobrenaturais, e o impossível acontece. Lembra-se de Paulo e Silas, colocaram ele numa prisão. Muitos pensaram até assim é o fim deles, não tem como sair. E Deus envia um terremoto naquela cidade. Cidade aquela que, segundo alguns estudiosos, não poderia acontecer esse fenômeno por conta das placas tectônicas, não haviam. Enfim, era impossível. Mas o Senhor ali mandou. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 43, versículo 13 nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E o povo, irmãos, iam marchando, o povo iam peregrinando. Assim somos nós, somos peregrinos da terra, somos peregrinos na terra, estamos nesta terra, mas não somos na terra. E nesta terra da qual nós estamos peregrinando, enfrentamos desafios, passamos por lutas, passamos por tribulações. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos sujeitos às mesmas coisas do que o ímpio, as mesmas coisas do que qualquer pessoa aqui nesta terra. O sol nasceu sobre todos, a chuva desce sobre todos, diz Eclesiastes, diz Salomão. E ninguém está isento de passar por uma doença, ninguém está isento de passar por uma crise. É por isso que os que servem, os que não servem a Deus, passam pelas mesmas aflições. A grande diferença aqui é que o justo, o que serve a Deus, ele não passa só. Há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que passa junto com ele. Aleluia. Mas aquele que não tem a Deus passa sozinho. A grande diferença é essa. Mas nesse mundo nós estamos sujeitos a passarmos por luta, tribulação, chorarmos, medo, mas com a convicção e a certeza de que nós não estamos só. Somos peregrinos na terra, andando com um destino, andando para um alvo, e o nosso alvo é Cristo, sabendo que as paixões deste mundo é apenas vaidade, concupiscência do olho, dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, e isso tudo passa. O mundo não é o nosso lugar, o céu é o nosso alvo, o céu é o nosso destino. Jesus Cristo, ele nos fala em João capítulo 14, versículo 1, que ele iria para o céu, iria preparar moradas, e cá para nós, essas moradas já estão preparadas. Tudo nos mostra que Cristo Jesus está bem pertinho de vir nos buscar, irmãos, porque aonde ele está, ele mesmo ele mesmo falou que ele quer que nós estejamos lá juntamente com ele. Aleluia! O céu deve ser o teu alvo, o céu deve ser o teu propósito. Você deve almejar a vinda do Senhor Jesus e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A nossa cidade não é aqui neste mundo, estamos neste mundo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também nós esperamos o arrebatamento, o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível para um corpo, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E lá naquele grande dia, diz a palavra do Senhor em Apocalipse, aleluia, capítulo 21, versículo 4, o Senhor, o próprio Senhor, irá cuidar de nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem rancor, porque é Deus quem limpará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós vamos para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o nosso destino. E nós, assim como os peregrinos no passado fizeram, nós também devemos fazer. Os peregrinos saíam das suas casas para irem a Jerusalém adorar ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos nesta terra, partindo para os céus, mesmo diante de lutas, tribulações e problemas. Estamos peregrinando, louvando a Deus, adorando a Deus. É por isso que Salomão dizia em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de você chorar, mas há um tempo também de você sorrir. Há tempos em que você está alegre, há tempos em que você está triste. Mas você não para, você não desiste, porque os céus é herdado para aquele que vencer, para aquele que perseverar, para aquele em que insiste em lutar. Aleluia. Então não para, não desanima. Caminha nesta terra, mesmo diante dos problemas e das aflições da vida, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua grandiosa santidade. Inútil vos será levantar de madrugada. Versículo 2, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, olha só, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores. Por quê? Porque nós sabemos que nesta terra, tudo que você vai conquistar, tudo que você vai obter te enfada, causa dores. Mas quando você já conquistou, você tem o seu prazer, você tem a sua alegria, e é o Senhor quem faz todas as coisas. A palavra original, amado, significa, a sua tradução no original é Salomão, por isso que muitos aplicam a Salomão. É como se Salomão estivesse dizendo aqui para cada um de nós: olha, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor dá ao seu amado o seu pão, o Senhor é quem cuida de nós, pois é Ele quem faz todas as coisas. Aleluia. Muitos trabalham e acabam não adquirindo aquilo em que tanto suou, mas o Senhor é quem nos dá todas as coisas, pois Ele tem cuidado de nós. E no Evangelho a qual escreveu Mateus, o Senhor Jesus, Ele vai explicar aos seus discípulos sobre a preocupação desta vida. E Ele vai dizer que o propósito principal é buscar a Ele, em espírito e em verdade. É buscar primeiramente a sua justiça, o reino de Deus. E as outras coisas vêm depois. Primeiro Deus. E depois as outras coisas você vai batalhar para você obter, para conquistar. Aleluia. Mas primeiro lugar é fazer a vontade de Deus. E você ver, irmãos, que nesse cântico dos degraus, cântico de romagem, cântico de peregrinação, aleluia, ele continua dizendo: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. As pessoas estavam dizendo, Salomão estava dizendo: o Senhor nos deu uma herança, o Senhor nos deu algo maravilhoso. Os nossos filhos são a nossa alegria, são um presente maravilhoso que o Senhor Ele nos dá. O filho realmente alegra a casa. Aquele silêncio, aquele vazio, ele acaba com um sorriso. Quando os nossos filhos chegam até nós, nos abraçam: papai, mamãe, eu te amo, né? E você tem aquele cuidado, você tem um amor. Isso é uma dádiva divina. Os filhos são uma dádiva de Deus. E eles estavam dizendo: Senhor, muito obrigado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos enriquecido, o Senhor tem dado coisas maravilhosas para nós. Eles são como flechas na mão do valente. Aleluia. Pois somos nós os responsáveis pelos nossos filhos, para direcionar. Para onde você está direcionando o seu filho? Para o caminho do Senhor ou para o caminho do mundo? É você o responsável. Deus irá cobrar de cada um de nós, para onde nós estamos direcionando os nossos filhos. Aleluia. Agora não te preocupa se você direcionou e ele
hoje em dia se afastou, se desviou, continua orando, e em nome de Jesus Cristo Deus vai trazer de volta. Mas é nossa obrigação direcionar eles. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Você imagina você sentado ali na sua mesa, rodeado ali com os seus filhos, com o respeito dos filhos. Hoje nós devemos orar, buscar o Senhor para repreender um grande mal, porque os filhos não obedecem mais aos seus pais, não obedecem a Deus, não temem a Deus, não obedecem esse grande mandamento que acompanha uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida sobre a terra. Mas nós devemos ensinar, e oxalá, queira Deus, os filhos realmente, a família seja unida, esteja ali. É justamente isso, irmãos, que vai falar o versículo 129. Bem-aventurado, bem feliz é o homem, bem feliz é a família que se reúne, estão unidos para buscar a Deus. Que neste Natal você possa se reunir com a sua família e relembrar o grande sacrifício que foram feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se reúna com a sua família. Eu não tenho filhos, mas você tem a sua mãe. Eu não tenho a minha mãe, mas você tem o seu filho. Eu estou aqui só com as minhas parentelas. Se reúna com alguém. Eu só estou com minha esposa, você está com alguém. Eu estou passando, realmente eu vou ter que passar sozinho. Mesmo assim você não está sozinho, porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Você nunca vai estar só. A presença de Deus é a nossa maior alegria. A presença de Deus é tudo para nós. Então, irmãos, que você possa buscar o Senhor, que você possa adorá-lo e que você possa relembrar tudo que o Senhor tem feito por ti. Jesus te ama, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.